Graça e paz, queridos, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Denis Gonçalves. Eu quero convidar vocês para nós estudarmos um pouquinho mais a fundo a palavra de Deus, referente ao perdão, à misericórdia, a pecados, o que a palavra diz sobre pecados, quais são imperdoáveis. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu tenho recebido alguns comentários e também achei necessário ir um pouco mais a fundo nesse tema. Então, antes de iniciar o estudo, eu quero fazer algum comentário referente ao que aconteceu na minha vida, a experiência que eu tive, e quero também dizer o porquê de eu fazer esses vídeos, tá? Não estou fazendo uma crítica, destruindo, denegrindo ou endemonizando a denominação que eu congrego, que é a congregação que está no Brasil. Porém, existem críticas que são necessárias ser feitas, que infelizmente existe sim uma ditadura lá dentro. Que você não pode discordar dos anciães do ministério, porque senão você é rebelde, porque senão você pode ser excluído, assim por diante. Isso não é democracia, certo? Tem que haver um diálogo, eles têm que dar ouvido para a comunidade, para os irmãos, para fazer suas reclamações, para poder dar alguma sugestão. Como assim a gente não ouve ninguém? Nós somos donos da verdade. Deus só está com o ministério, só está com os 12 anciãos, só está com... Não. Deus está com a gente, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não é assim que diz o ditado? Então vamos lá. Experiências que eu tive negativas, e a importância desse vídeo é para que alcance pessoas que infelizmente impregnaram na cabeça delas doutrinas que são anticristãs, que são antibíblicas e pode até condenar pessoas, tirar a esperança. Tem pessoas que são levadas ao suicídio. Inclusive, eu em uma reunião da mocidade, o ancião falou do caso de uma jovem que ela havia fornicado e ela foi buscar a palavra e naquela manhã veio uma revelação. Eu não acredito que essa revelação foi de Deus e não tenho medo de dizer que aquilo foi algo do diabo. Veja por quê. Porque ela foi lá buscar uma palavra de redenção, triste com o que ela tinha feito, se arrependendo. E na hora da pregação veio uma revelação, não se sabe de que espírito, com certeza não é do espírito do amor e da misericórdia de Deus. E ele disse assim: você veio aqui hoje, você pecou, você não tem mais salvação. Aquela jovem foi e se suicidou. E o ancião contou isso na reunião da mocidade que eu estava. Tá? Se salvo me engano, foi até em Pinheiros. Ele falou: não façam isso, dando conselho para os anciãos, para o ministério que estava ali presente. Não tire a esperança de ninguém, não deve ser pregado algo desse tipo. Então veja, eu sempre ouvi aquele conselho e sempre fui misericordioso. Aí outro sim. Quando eu faço esses vídeos, as pessoas dizem assim: ele está falando isso porque ele pecou, porque ele é conivente, ou porque ele faz também, porque é libertino. Deus sabe minha conduta, o meu comportamento. Minha família está sempre comigo aqui, minha filha Aninha, a Luciana. Quem pode falar de mim não sou eu. Não sou eu, meus lábios que tem que louvar a mim, mas é os meus familiares, são as pessoas que estão ao meu redor, que vão poder falar quem é o Denis, tá ok? Então não vou ficar aqui me louvando, nem me defendendo e nem também me acusando. Eu apenas vou dizer que as pessoas que falam isso estão sendo levianas, porque o assunto que estou abordando é de suma importância e pode salvar, principalmente jovens que estão no começo da sua vida e tiveram um tropeço, um fracasso, e infelizmente pela denominação eles são endemonizados, tá? Então, queridos, eu estava em um culto, eu fiz uma oração pedindo para que Deus perdoasse os pecados que nós cometemos e que nós não deveríamos julgar. Isso eu falando na oração. Não podemos julgar ninguém, nem assentar na sua cadeira de juiz. Então eu pedia na oração para que Deus tirasse de nós todo o juízo de querer condenar alguém que porventura errou, falhou, e que essa pessoa, né, pudesse se sentir abraçada, absolvida, né? Enfim, eu fui falando que o único pecado imperdoável era a blasfêmia. Eu falei isso na minha oração. Quando eu acabei de orar, o ancião Valdemiro Pacheco, do Vila Santa Maria, ele começou a falar assim: irmãos, a Bíblia está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Pecou, não tem mais salvação. Quem quer trazer essas doutrinas para a igreja é o diabo. Então veja a experiência que eu tive lá dentro da congregação, né? Fiquei por terra, tinha quase 400 pessoas na igreja que eu estava, ele me chamou de demônio. E eu não estava fazendo nada de errado, tá? Uma pessoa que congregava de segunda a segunda, domingo de manhã, de tarde, de noite, fazia visita evangelista. Deus tinha chamado pessoas no batismo, estava fazendo cultos familiares, né? Através, não estou me vangloriando, mas através da minha vida, o Senhor chamou famílias na congregação. E é assim que eu fui tratado
pelo povo. Então a minha esposa, meu sogro são testemunha de qual era a minha conduta. Ainda mais nesse dia que eu orei, eu estava bem crente mesmo. Aqueles crentes carola, né? Orando, às vezes 10 horas, 15 horas, chegava a orar de joelho, virava a noite orando, e eu não falo isso para me vangloriar, para dar uma de super crente, não. Porque é verdade. Como eu gastei minha saúde na mocidade para ficar nas baladas, virando noites, eu falei, então a mesma coisa eu vou fazer para Deus agora. Agora eu vou, o tempo perdido, eu vou inverter o que eu fazia para o mundo, eu vou fazer para Deus. Certo, queridos? Então, por isso que eu me comportava dessa forma. Hoje eu sei que não precisa ser assim, nem tenho mais essa saúde, já estou ficando velho, não consigo às vezes ficar a noite inteira orando, não consigo. Às vezes uma noite ou outra que eu viro uma noite no mês, já fico o mês inteiro quebrado. Então eu já não tenho mais aquela saúde. Ia para vigília direto, ainda subo um monte para orar, que a congregação rechaça, mas é melhor o quê? Eu estar subindo um monte para orar, e não estou indo atrás de profeta, e nem fico no meio da multidão, me isolo no meio do mato, ou é melhor eu falar de coisas do mundo, ou praticar e ver coisas do mundo, estar em ambientes que são mundanos, que pode prejudicar a minha salvação. Não é muito melhor estar falando de Deus aqui? Então vamos lá, então minhas críticas são construtivas. Outro assim, estava no culto outro dia, e após o culto eu também fiz uma oração assim, lá no Jardim Amália. O Rui é o cooperador do ofício ministerial, o Cristiano é o de jovens, o Elias é o diácono. E nesse dia eu orei, Senhor, perdoa nossos pecados, porque toda iniquidade é pecado. Não tem homem justo na terra que só faça o bem no capé. Que fui falando, tira de nós o mal, a iniquidade. E Deus visitou a igreja. O povo selou com a glória, com a unção de Deus, com a presença dele que se fez ali naquele culto. Foi inspirada aquela oração, como foi no Santa Maria. Mas, quando acabou o culto, o Rui pediu para me chamar, falou, ó, depois do culto eu quero falar com o irmão. Vieram o Rui, o Cristiano e veio o Elias. Me chamaram e falaram, irmão, sentaram os três, né, na Inquisição ali, e falaram, irmão, olha, a Bíblia diz que nós não temos mais pecados, nós temos fraquezas, né? A gente não está pisando mais no sangue do concerto, uma vez que foi perdoado nossos pecados, nós não temos mais pecados, nós cometemos fraquezas. Na época eu me calei, mas por que eu estou trazendo hoje esse vídeo? Porque eu enxergo a importância de, na época, eu ter falado alguma coisa e podido ensinar eles, mesmo que eles não quisessem ouvir, eles iam ter que me ouvir, porque eu estava ouvindo eles, então pela educação, eles iam falar e eu ia falar depois. Então na época eu não tive, eu falei, não, vou responder, os servos de Deus, né, vão achar que eu sou autoritário, que eu estou querendo ser melhor, mas hoje eu paro para pensar, eu perdi muitas oportunidades de ter falado muitas coisas face a face com eles, que hoje eu não posso falar, a não ser que eu encontre com eles e eles também me perguntem. Como o canal é meu e eu sei que esses temas que eu estou falando são importantes, que eu deveria ter me manifestado de forma educada, claro, sem briga nem nada disso, sem autoritarismo, então eu vou fazer isso aqui hoje. Então eles me chamaram, me corrigiram ali, né? A correção que eles achavam que estavam me corrigindo, que eu estava errado. Fiquei quieto, mesmo estudando a palavra de Deus minuciosamente, porque Jesus falou, examinar as escrituras, que é exame, estudo minucioso. Se puder saber exegese, hermenêutica, né? Cronologia bíblica, estudar tipologia, as 10 doutrinas, principais doutrinas da teologia, isso é bom para você conhecer melhor Cristo, melhor a salvação, né? a soteriologia, né? Aprender também sobre angelologia, paractologia, que é o estudo do Espírito Santo, bibliologia, estudo da Bíblia, como foi formada, o cânone, assim por diante. São coisas importantes de saber, mas que, infelizmente, é omitido a nós, ou até mesmo endemonizam quem quer ter mais conhecimento da palavra, sendo que Jesus mandou examinar, estudo minucioso. Ele ainda advertiu as pessoas dizendo, para examinar as escrituras, que cuidaste na vida eterna, elas testificam de mim. Em outra parte ele diz também, vocês errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Em outra parte diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Então vamos começar o estudo para responder essas questões que eu deveria ter falado antes. Não tive voz, mas hoje eu acredito que a minha voz vai chegar onde tiver que chegar, em quem tiver que chegar, seja grande ou pequeno, vão ter o que ouvir, porque a minha voz, eu não estou falando de mim, estou sendo inspirado pelo Espírito Santo, ok? E quando eu digo inspirado, porque eu estou lendo a palavra. Então, na verdade, eu estou sendo inspirado porque eu estou lendo a palavra que é inspirada, ok? Então, eu quero começar novamente com João, a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5 e o versículo 16. Se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte,
orará e Deus dará vida àquele que não pecou para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não há para a morte, tá? Então vamos ver aqui que não existe pecado de morte. Existe pecado para a morte. Mas o que a palavra de Deus diz? Que o salário do pecado é a morte, certo? Então, pecado é errar o alvo. É quando você transgride, desobedece aos mandamentos de Deus. Você erra o alvo. Você está pecando. Toda vez que você desobedece, é um pecado, certo? O que a Bíblia vai dizer? Que se alguém sabe fazer o bem e não faz, peca por omissão. Jesus disse, se eu olhar para uma mulher no meu coração, eu pensar em ter relação sexual com ela, no meu coração, eu já cometi adultério, certo? Então veja também outros pecados que muitas vezes são deixados de lado, mas a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus aqueles que vivem na prática desses pecados. Por isso que João diz, né, aquele que é nascido de Deus não peca. O que ele quer dizer? Não é que nunca peca, não é que pecou, morreu. É porque ele não vive na prática do pecado, não tem prazer na prática do pecado. Ainda que ele continue pecando, vai ter uma hora que ele vai ser liberto de algum vício, de alguma fraqueza, de algum hábito, de algum costume que pode configurar um pecado. Uma gula, né? Uma pessoa avarenta, que é idólatra, né? Pessoas que murmuram, maldizentes. Essas pessoas não herdam o reino dos céus. E tem gente que, infelizmente, tem suas bondades e tem os seus pecados, tem os seus defeitos. Porque todo mundo tem virtudes e tem defeitos. Todos temos pecados. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Vamos estudar um pouco mais além para nós entender o perigo dessa doutrina que é pregada na congregação, de que eles são impecáveis. Não existe pessoa que não peque. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 7 diz, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então veja, essa Bíblia que eu estou lendo aqui é a tradução João Ferreira de Almeida, que é a mesma Bíblia que usa na congregação nos cultos, tá? Então se você vê o título aqui dessa passagem, aqui desse estudo, está dizendo assim, a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. O grande problema, o defeito gravíssimo da doutrina da congregação, de que nós só temos fraquezas e não pecados, é que faz com que as pessoas se julguem, né, soberbas, são soberbas, porque se você acha que você é alguma coisa, que você é salvo porque você usa o cabelão até lá embaixo, porque usa um terno, uma gravata, ou não usa bermuda, você está fazendo salvação pelas obras. Se a Bíblia diz que pelas obras ninguém será salvo, nós somos salvos pela graça. A graça é o quê? Favor imerecido. Tem até um hino que diz, ninguém merecia o favor do Senhor, ninguém merecia a sua graça. Então, quando a pessoa não reconhece a dependência que ela tem de Deus, que ela sem Deus é miserável e que ela é pecadora mesmo após ter sido perdoada. Somos pecadores remidos, fomos lavados e remidos do sangue do Cordeiro, mas continuamos pecando, mesmo involuntariamente. Claro que os pecados voluntários, o juízo sobre quem peca voluntariamente, ele é maior. Veja o que Davi fez. Homicídio, adultério, peso grave, não é? Então ele recebeu a recompensa segundo as suas obras. Tem a ver consequência de tudo que nós temos. Ninguém está falando que a gente fica impune, mas existe pesos e medidas, sim, para cada erro. Um jovem que fornicou é uma medida, é um peso, não é? É algo que se conserta fácil. Alguém que adulterou já é mais difícil, porque envolve outras pessoas também. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que o único pecado imperdoável é a blasfêmia. Jesus disse, todo pecado, todos serão perdoados. Adultério, todos os pecados, menos quem blasfemar contra o Espírito Santo. Tá? Então, 1 João capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então é João que está dizendo. Quem diz que não tem pecado está enganando a Deus. E ainda está chamando Deus de mentiroso. Está se enganando, né? E chamando Deus de mentiroso. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. O que Davi fala no seu salmo? Senhor, expurga-me dos pecados, até daqueles que são ocultos. Porque a gente peca por omissão, por olhar, por palavras, por pensamentos. Não são fraquezas, não são pecados, das quais está escrito que não herdará o reino do céu. Vamos ver os pecados que não é do reino do céu aqui, que não é falado muitas vezes? Veja que
a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 2. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Verso 3. Mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie ou convém entre os santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isso, que nenhum funicário, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. E no versículo 18 ele ainda diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E em Gálatas 5 também, no versículo 19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca dos quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Tá vendo? Aqui tem pessoas que são idólatras, que praticam feitiçaria. Feitiçaria não é só quem faz acende vela, essas coisas, não. Quem ora contra o seu irmão, quem faz demanda, já é um espírito de feitiçaria. A Bíblia fala que o quê? Que a rebeldia é pior ainda que a feitiçaria. Então os rebeldes também não vão herdar o reino do céu, certo? Então veja, inimizades, pessoa que faz mexerico, contenda, fica de fofoca, falando da vida de um de outro, fazendo intriga, não vai herdar o reino do céu, certo? Essas coisas praticamente não são tratadas na igreja. Aqueles que fazem porfias, emulações, iras, pessoa que se ira muito fácil, vive nervosa, vive odiando todo mundo. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida, tá? Pelejas, dissensões que causam divisão no meio do corpo, da igreja, heresia que prega coisas contra a palavra de Deus, invejosos, inveja do que você tem, cobiçando as coisas das pessoas, já vai ser condenado. Homicídios, homicídio não é só o matador material, que a Bíblia diz que quem odeia seu irmão é homicida. Veja, aquele que tem ódio do seu irmão, que aborrece seu irmão, é homicida. Aí vai falar, bebedice, pessoa que se embriaga. Quantos se embriagam? Quantos que acham que não tem nada, ficar groguezinho, ficar tontinho? Está se embriagando, tá? Então, glutonaria. Quantos irmãos glutão? Que come que nem um guloso, Que faz que nem o povo lá que comeu as codornizes, sai até pelo nariz. Isso não é falado. Irmãos obesos acima do peso por pura golodice, tá? Não herdarão o reino dos céus. Claro que quem tem problema, não estou falando de quem tem problema, hipotiroidismo e outros problemas, certo? Então, fala que essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. E aí, você está livre de tudo isso? De olhar e de não desejar, ver uma mulher sensual, mesmo sem você querer acabar pensando alguma coisa, você nunca pensou, você pecou, você confessa que você é pecador, você reconhece que você é pecador. Então a congregação não faz as pessoas reconhecerem que todo santo dia ela precisa matar o velho homem e nascer de novo para Deus. É um processo diário, é uma evolução, é um sacrifício que nós temos que fazer diariamente, que é o nosso culto racional. Oferecer o corpo em sacrifício vivo. Lutar contra o domínio da carne, para que os prazeres não nos dominem. É nós que devemos ter o autocontrole, o autodomínio. E só vamos conseguir isso, primeiramente, quando a gente reconhece a nossa alimentação e a nossa total dependência do Espírito Santo, buscando um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, para que a gente possa ser liberto dessas obras. Quando ensinam que a gente não tem mais pecado, automaticamente o que a gente faz? Está falando que não precisa mais de Deus. Acha que pelas obras vai ser salvo. Isso é uma falácia. Ninguém é salvo pelas obras, tá ok? E o clássico aqui, Apocalipse 22, não é? No versículo 15. Ficarão de fora os cães, feiticeiros, que se prostituem, homicidas, idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Quantas pessoas mentem? Ah, mas é uma mentirinha. O pai da mentira é o diabo. E às vezes a gente acaba mentindo. Às vezes por questões que podem prejudicar, você acaba mentindo, não é? Não quer assumir certas coisas ali para não causar um problema. É mentira, certo? Por conveniência, a pessoa mente. Não deve mentir. Mas, infelizmente, a gente acaba falando alguma coisa para uma criança, para alguém no trabalho, na hora de uma pressão psicológica, com medo de assumir alguma coisa. Então nós vamos ensinar para você que quer ser salvo.
né? Não que você vá ser salvo pelas obras, mas as obras condiz com aqueles que são salvos, ou seja, estive com fome, deste de comer. As nossas práticas, as nossas ações, nosso comportamento também vão revelar se nós temos a salvação ou não. Para nós fazer uma reflexão e se achar que a gente está na condenação, pedir para Deus escrever nosso nome no livro da vida, perdoar nossos pecados, tirar de nós a iniquidade. O próprio Davi dizia, Senhor, não retira de mim teu Espírito Santo. O próprio Davi diz, quando eu me calei acerca do meu pecado, meus ossos apodreceram. Mas quando eu confessei e deixei a prática, eu alcancei favor. E a Bíblia diz também que aquele que reconhece o teu pecado e deixa, alcança as bênçãos de Deus. Então o segredo é reconhecer, confessar e pedir libertação. E aí Deus vem com a libertação. Porque eu quero, mas a minha carne não. Então em mim, tanto o querer, tendo a consciência da minha miséria, é que Deus opera em mim. Por isso que é misericórdia. Põe o teu coração, né? Córdia, de córnea, assim por diante, na minha miséria. É você pedir para Deus se compadecer. Por isso que ele vai perdoar o publicano e não vai perdoar o fariseu, porque o publicano bateu no peito, reconheceu, falou, tem misericórdia que eu sou pecador. Enquanto o fariseu disse, eu não sou que nem esses bêbados, sei lá, ladrões, prostitutas, não é? Eu dou o dízimo, eu jejuo. Grande coisa. Está se justificando diante de Deus. A nossa justiça para Deus é trapo de imundícia. Entenda isso, líder religioso. Que você não é santo, que você não está salvo, que ninguém está salvo por obra ou mérito, tá bom? Não com isso que a gente vai ser libertino e vai viver na prática. Porque quem vive, por isso que fala, quem é nascido de Deus não peca. Quer dizer, não vive na prática dissimulada, desordenadamente, pecando, de propósito, né? Conscientemente. É como se fosse uma blasfêmia. Por quê? A pessoa vai fazendo de mal a pior, vai falando o nome de Deus, está blasfemando praticamente contra o Espírito Santo. Mas o único pecado imperdoável é a blasfêmia. É quando você rejeita o projeto de salvação de Deus. Lá em Hebreus fala que tinha algumas pessoas que não tinham mais salvação. No livro de Hebreus diz. Tinha umas pessoas lá, uma classe que não tinha mais salvação. Por quê? Já tinham recebido o dom celeste, a revelação divina, o Espírito Santo. Depois apostataram da fé, né? Aí blasfemaram do Espírito Santo, né? Porque deixaram a obra e pisaram realmente no sangue do Senhor. Então são casos e casos, não tem nada a ver com adultério, são coisas pesadas que são blasfêmias contra o Espírito Santo, essas não obterão perdão. Então o segredo é a pessoa primeiramente ter consciência de que ela precisa da misericórdia e do perdão todo santo dia, certo? E depois ela tem que fazer essa confissão e pedir libertação e não se acostumar com aquilo, se acomodar. Eu peco mesmo, Deus sabe, aí é perigoso, tá? Saul não alcançou salvação por causa disso. Judas também porque não reconheceu, teve remorso e não arrependimento. Já Pedro negou o Senhor, todos os apóstolos negaram, mas eles se arrependeram. Por que Davi alcançou perdão? Porque ele se arrependeu. Por mais grave que fosse, ele realmente se arrependeu. Ele estava fora de si, a Bíblia diz que ele estava fora de si. Quando ele tomou a consciência do que ele fez, que os olhos se abriram, foi enganado, ludibriado por Satanás. Então houve restauração e restituição. Teve consequência, mas houve perdão para Davi. Veja o que está escrito no Salmo 32, Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Verso 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia. Certo? Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Então veja, Davi confessou para alcançar o perdão, esse é o segredo. Consciência, reconhecer, assumir. O que o filho pródigo fez? Ele assumiu, ele disse, eu pequei contra o Senhor, a consequência é só minha, eu mereço o que eu estou passando. Por isso ele alcançou perdão. E o que Adão fez? Totalmente o contrário. Ao invés dele assumir a responsabilidade pelos seus erros, ele falou, foi a mulher que tu me deu. Colocou a culpa na mulher e a culpa no próprio Deus. Então veja a diferença de quem assume, confessa e deixa. Daquele que
simplesmente acha que não tem pecado. Esse é o fariseu, tá? O próprio capítulo 51 de Salmos, ali Davi vai pedindo misericórdia a Deus, segundo a sua benignidade. Veja o verso 1. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei, fiz o que aos teus olhos parecia mal, para que eu seja justificado quando falar e puro quando julgar. Versículo 4 aqui de Salmos 51. E ele vai dizendo, no versículo 7, purifica-me, ficarei limpo, mais alvo do que a neve. Pede no versículo 10 para Deus criar nele um coração puro, renovar nele o espírito reto, não lançar Davi fora da sua presença. Então veja, é isso que é um espírito de uma pessoa arrependida, de uma pessoa que reconhece sua condição e a sua dependência de Deus. Tá? Veja também o que está escrito aqui em Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Veja o que diz em Eclesiastes capítulo 7, no versículo 20. Na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peques. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venha a ouvir o que o teu servo te amaldiçoa. Então veja, reconhecimento da minha total dependência de Deus, que eu não sou salvo pelo meu poder, pelo meu mérito, mas é pelo mérito de Cristo, pela obra que Ele consumou. Quando a pessoa acha que ela não tem pecado, que ela só tem fraqueza, automaticamente ela é uma forma de negar Cristo, de dizer que não precisa de Cristo. Porque se eu não peco, e Jesus falou que eu peco só de olhar ou de me omitir, então eu estou contradizendo Cristo. Então eu estou fazendo Deus mentiroso. Essa é a palavra que Deus me trouxe, que é o que eu deveria ter falado antes, e não tive coragem, franqueza de falar. Mas hoje eu percebo a necessidade de ser ditas essas palavras. Então, esse estudo não vai aqui para amaldiçoar, para destruir, para denegrir. Esse estudo vai para crescimento, para amadurecimento, para a gente reconhecer nossos erros, tá? Não é para ninguém ficar vivendo na prática do pecado, que eu já falei. Mas é para os líderes também entenderem que nós fomos chamados não para destruir as pessoas, mas para apacentar. O líder é o servo de todos. Por isso que é dispenseiro, é empregado. Paulo fala, nós somos servos de vós por amor do Senhor. Jesus lavou os pés dos discípulos, dizendo que assim como ele fez, se colocando a favor da comunidade, assim nós somos os serviçais de todos. Nós somos o que o líder, eu estou dizendo assim, estou me colocando no lugar do líder, é os últimos a entrarem, é o que vai dar conta de todas as almas primeiro, tá ok? E para encerrar, para você que pecou, que fornicou, que adulterou, que separou, não deveria, o casamento tem que ser indissolúvel, eu vou fazer um vídeo sobre o casamento, mas aconteceu, já foi, e aí? Você acha que você não tem mais salvação? Foi o que te ensinaram na instituição? Então vamos lá. Eu vou deixar aqui esse versículo para você meditar, porque essa palavra é maior do que a revelação que eles falam que é Deus que está falando, tá? A maior revelação é a própria palavra. Essa é a revelação de Deus aos homens. Na Epístola de João, primeira Epístola, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. O que é propiciação? Deus estava irado, estava zangado conosco, mas Jesus, ele foi a propiciação, ele faz com que Deus, ele aplaca a ira, faz com que Deus, que era contrário a nós, agora se torna propício. Isso é a propiciação. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, que tinha os 2 querubins, e ali, segundo a cultura judaica, era onde Deus descia para falar com o povo cara a cara. Então Jesus entrou no santuário não feito pela mão dos homens, para se compadecer das nossas fraquezas, porque ele se fez carne e viveu na pele o que nós vivemos, o que nós sentimos. Por isso que ele disse, se o teu irmão pecar contra ti, perdoa 7 vezes, não, 70 vezes 7. Então, ele nos perdoa quando há arrependimento. Existirão consequências. Até para nossa purificação, Deus só castiga e prova e purifica aquele que ele ama. Então, bem-aventurado aquele que é castigado, repreendido pelo Senhor, quando corrigido, para que não seja condenado. É isso que está dizendo, tá bom? Então, temos um advogado. Você pecou, recorre ao advogado.
não a igreja, não a eclésia, a não ser que essa eclésia tenha misericórdia, que seus líderes sejam amorosos, vão estudar o seu caso, olhar com misericórdia e tratar de você. Agora, se for para te chutar para fora, para dizer que você não tem mais salvação, nem fala com esse tipo de gente. Confessa para Deus. Quando o apóstolo também diz ali na sua carta em Tiago, exatamente aqui no capítulo 5 da epístola do apóstolo, deixa eu ver, Tiago mesmo, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns para os outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Esse confessar a oração não é confessar para o padre, para o bispo, para o ancião, não é. É confessar para quem você errou. Se eu souber que o meu irmão tem algo contra mim, eu tenho que ir até ele. Ainda mais se eu defraudei meu irmão, eu tenho que restituí-lo. Se eu pequei, eu tenho que confessar para o meu irmão meu pecado, que aí sim, eu confesso diante de Deus. Confesso diante do meu irmão, isso é confessar os pecados. E aí peço perdão para ele, ele tem que me perdoar. Se eu me arrependi, estou confessando, é porque eu quero restituir aquela pessoa, eu quero ter comunhão com Deus, certo? Então vamos lá. E aqui também no versículo 20 fala assim, no versículo 19, irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, verso 20, saiba que aquele que fizer converter do erro do caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha aqui, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade. Quem se desviou da verdade? Não era quem não era batizado, não. Quem se desvia da verdade é aquele que estava em Cristo. Se desviou. Mas se você conseguir fazer essa pessoa tomar consciência do seu pecado, ajudar ela a retornar para Cristo, olha o que acontece. Quem fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, quando fala alma que pecar morrerá, está dizendo de responsabilidade individual. Os pais comeram uvas verdes, dentro dos filhos se embotaram. Nunca mais vai dizer esse ditado. Que tanto a alma do pai quanto a do filho é minha. A responsabilidade é individual. Mas eu, o Senhor, não tenho prazer nem na morte do ímpio. Eu quero que ele se arrependa para que viva. É isso que Deus quer. E nós temos obrigação de, se não puder ajudar, pelo menos não atrapalhar ninguém. Se você gostou desse estudo, dessa palavra, peço que deixe seu like. Curta, compartilhe, se não é inscrito, se inscreva no meu canal. Eu acho importante esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possível, porque eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir essas palavras, que não são as palavras do Denis, são as palavras que estão contidas aqui, ó, nesse livro sagrado, na Bíblia, que é a palavra de Deus. A palavra é Cristo. No princípio era a palavra, o Logos, o verbo, né, em português, mas é a palavra se fez carne. Então essa palavra aqui que vai sarar tuas feridas, confessa para essa mãe palavra aqui, confessa para o Espírito Santo, para Deus, porque o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E Jesus, à direita de Deus, vai interceder pela tua alma e vai te conceder a salvação, tá bom? Deus abençoe, gratidão, até o próximo vídeo.